Olá, tudo bem? Paz do Senhor, queridos. Meu nome é Pastor Alaí, eu cuido do Ministério do Batismo aqui na Igreja Batista Renascer. E antes de nós darmos início, eu gostaria que você, neste momento, fechasse seus olhos somente um minutinho para que nós possamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, fazendo este curso, meu Pai, para cumprir o mandamento do Senhor. Por isso eu quero agradecer ao Senhor e te pedir que o Senhor possa, Senhor, trazer crescimento sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é uma lição hoje que nós vamos trazer para você um pouco do conhecimento. E essa lição é a importância do batismo. Por que eu preciso batizar? Nós paramos para olhar, às vezes tem pessoas que estão na igreja há um certo tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ainda não entendeu a importância do batismo. E você hoje tem esse privilégio de você poder trazer isso para a sua vida, aplicar isso na sua vida e você levar para as pessoas também que precisam ser batizadas. Eu quero trazer nessa lição, no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, diz o seguinte: arrependei-vos a cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os pecados sejam perdoados e vocês recebam de Deus o Espírito Santo. Então, qual a importância do batismo? Por que eu preciso batizar? Neste estudo nós vamos entender uma das características que nós precisamos aplicar isso, porque na verdade a nossa caminhada cristã, ela é uma construção. Eu preciso a cada dia da minha vida, eu preciso trazer esses conhecimentos para que eu possa desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra. Eu quero dizer para você que uma parte muito importante, o que é o batismo? O batismo, ele é uma obediência que nós temos que fazer. É uma decisão minha e sua. Porque às vezes, o dia que eu senti, não, eu tenho que decidir. Por quê? Porque é um mandamento de Cristo. Né? E qual que é a importância do batismo? O que significa o batismo? O batismo significa você mergulhar. Quando você mergulha, quando você desce as águas, ali você está morrendo um velho homem e está nascendo um novo homem, uma nova criatura. E aqui, você acompanhando na sua apostila, que provavelmente você está com ela, diz o seguinte, olha, a palavra vem do grego, batismo. O que significa mergulhar? O batismo, primeiramente, é uma ordenança de Jesus através dele, que o novo convertido passa para ter uma vida na igreja local. O batismo significa morrer para o pecado e ressuscitar para Cristo, se tornar uma nova criatura. A disposição de viver de acordo com a vontade de Deus e a identificação de uma nova aliança. Então, quando você toma essa decisão de batizar, você vai poder fazer o que? Você vai fazer parte do corpo da igreja. E como que eu vou fazer isso? A sua decisão de batizar. Você vai poder ceiar, porque aí você vai ter esse privilégio, assim, é um momento ímpar que você tem, que eu tenho, que cada um de nós temos quando nós tomamos essa decisão. No momento assim nós podemos ceiar, porque nós fazemos parte do corpo. Então, o batismo é um símbolo da morte do crente para o mundo do pecado. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, versos 6 e 7, pois sabemos que o nosso antigo ego foi crucificado com ele, a fim de que o corpo do pecado pudesse ser aniquilado, para que não mais fôssemos escravos do pecado. Para qualquer pessoa que morre, já foi libertado do pecado. Então, o momento que você aceita Cristo, que você levante a sua mão, que você vem aqui na igreja, que você reconhece Ele, qual que é o segundo passo? É o que você está fazendo, tomando a decisão de batizar. Porque você está deixando o velho homem e você está se tornando uma nova criatura. E essa nova criatura, ela vai sendo transformada de dia após dia. Como o apóstolo Paulo fala que nós somos transformados. E essa transformação, ela vem de acordo de que forma? A cada vez que eu começo a ter essa identificação com Cristo, a partir do momento que eu começo a ser mais constante na igreja, porque o meu crescimento, ele vai depender, não é somente da igreja, vai depender da minha atitude, da minha decisão de estar na igreja
o tempo necessário, aqui o tempo que se você puder vir em todos os cultos que você venha, porque isso vai agregar conhecimento para você. E aqui nós podemos dizer que é uma forma de você trabalhar, porque o pecado sempre vai estar tentando nos tirar da presença do Senhor. E quando eu estou sendo alimentado com a palavra, isso vai se tornar mais forte na minha vida, porque aquilo que eu alimento é aquilo que vai se tornar mais forte na minha vida. Quando eu me alimento da palavra, quando eu tomo essa decisão de batizar, quando eu tomo essa decisão de querer mais do Senhor, assim a minha vida vai se tornando cada vez mais forte, mais inabalável. E o diabo não vai ter poder mais de tocar na sua vida. Então, aqui nós podemos ver, olha, o poder do pecado sobre nós já foi destruído lá na cruz do Calvário. Então o diabo não tem poder mais sobre a sua vida, porque você agora é uma nova criatura. É uma decisão que você tomou para dizer, Pai, a partir de hoje a minha vida é tomada pelo Senhor. A minha vida será dirigida pelo Senhor. Então quando eu batizo é como você tem uma identidade. Quando você, vou dar um exemplo aqui, às vezes você está andando aí de carro, de repente um policial te para, o que ele vai pedir para você? Por gentileza, a sua identidade e a sua habilitação. Porque ali a sua habilitação vai dizer que você está apto para dirigir. A questão do batismo, ela é mais ou menos dessa forma. É quando você está apto para desfrutar do melhor de Deus. Porque muitas vezes o diabo vai querer te acusar, mas existe uma ordenança do Senhor que você cumpriu, e essa ordenança sobre a sua vida vai dizer para você que você está autorizado a desfrutar do melhor de Deus. Amém, queridos? O batismo é um símbolo de um sepultamento da ressurreição de Cristo quando acompanhado da fé verdadeira. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar, eu tenho que ver que essa decisão é uma decisão correta, é uma decisão baseada dentro da palavra, não é uma decisão minha, mas é uma decisão que é uma ordenança do Senhor, que se nós pararmos para olhar, Jesus não precisava ser batizado, mas ele veio para cumprir a palavra. Tanto que é que nós passamos quando João está batizando, Jesus vem para ser batizado, ele não, falei assim, João, você tem que me batizar para que se cumpra. Então, eu preciso ter esse entendimento para que eu possa, se eu tenho essa oportunidade, por que não? Aí nós paramos para olhar aqueles 2 ladrões lá na cruz do Calvário. Um daquele ladrão falou para ele assim, olha, Senhor, se tu és Cristo, desce daí e salvas a nós mesmos. E aquele outro falou assim, cara, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Ele olha para Jesus e fala assim, olha, lembra-te de mim quando entrares o reino do Senhor. E ali nós paramos para ver que aquele homem ele não teve a oportunidade, mas ele foi salvo. E aí você me pergunta, pastor, então quer dizer então que o batismo ele que vai decretar a minha salvação? Não. A partir do momento que você crê, mas se você tem essa oportunidade de batizar, por que não batizar? Por que não desfrutar? Por que não cumprir a palavra? Porque Jesus ele cumpriu a palavra, então nós temos que cumprir essa palavra. Amém, queridos? E eu quero que você, também durante essa apostila, lógico que você vai estudar, né, que você vai ter todo o acompanhamento. Nós iremos, no final desse estudo, nós iremos reunir com todos vocês para que nós possamos tirar algumas dúvidas. Então isso é muito importante, que no momento que você estiver lendo essa apostila, alguma dúvida que você tiver, você pode anotar, porque essas dúvidas serão, todas elas, esclarecidas no momento que nós iremos estar tendo um debate para que nós possamos crescer juntos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, como eu falei para você, quem nos deu o maior exemplo? Jesus. Ele foi o maior exemplo, né? Porque ali ele estava cumprindo um mandamento, ele estava cumprindo uma ordem, porque isso já tinha sido liberado, que era um propósito de Deus sobre a vida de Jesus, e Jesus ali ele veio para cumprir o propósito. Então, eu e você estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. E aqui nós vamos, olha, os crentes, no início da igreja cristã, nos deixaram um grande exemplo. Lá no livro de Atos 2, né, nós vemos a passagem que quando Pedro começa a pregar em um certo local, ali mais de 3.000 almas se converteram a Cristo.
O que significa? Porque Paulo estava cheio de Deus, estava cheio da presença de Deus. Então, quanto mais você alimenta a sua vida espiritual, mais cheio de Deus você vai estar. E esse encher de Deus na sua vida, na minha vida, isso vai contagiar as pessoas que estão ao redor de nós. E todas as pessoas vão querer, poxa, eu quero ir para essa igreja, poxa, eu preciso ser batizado, porque isso vai mostrar quem Cristo é verdadeiramente na sua vida e na minha vida. Então é muito importante que as pessoas possam olhar para mim, possam olhar para você, ver realmente que nós tomamos a decisão certa, que nós estamos no caminho certo, porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é um momento ímpar para mim e para você, um momento que Deus está dando a oportunidade para nós, de nós podermos crescer junto, que nós podemos caminhar junto, que nós possamos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. E assim, nós vemos que ali, olha, nessa passagem nós encontramos um exemplo da igreja primitiva na realização do batismo das águas. Após o sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas creram na mensagem e foram batizados nas águas. Estes novos cristãos se uniram aos demais e foram ensinando os apóstolos, ensinando todos naquelas regiões. Então, qual que é o primeiro passo? Quando você é cheio de Deus, você quer transmitir isso para outras pessoas. Quando você vai num restaurante, que você come uma comida boa, o que você quer fazer? Você quer levar pessoas, olha, vamos lá, é um excelente restaurante. Assim é a nossa caminhada cristã. Assim é quando você experimenta algo de Deus. Quando você alimenta isso, você quer que outras pessoas experimentem. Fala assim, olha, vamos para você conhecer, vamos tomar essa decisão de batizar, porque você vai ver o tanto que a sua vida vai se tornar uma vida muito mais boa de se viver. E assim, esse crescimento ele vai acontecendo gradativamente. Então é muito importante que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas, né? Aí eu te faço uma pergunta, quem deve ser batizado? Em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui nós entendemos que para ser batizado é preciso crer. Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que crer. Um recém-nascido pode ser batizado por ainda não saber falar, nem ter consciência. O pecado não pode converter-se, mas pode ser um candidato ao batismo nas águas. Então, nós podemos ver que aqui é uma decisão que nós precisamos crer em Jesus. E a decisão de crer é você aceitá-lo nele, é você dizer assim, eu não estou fazendo esse batismo simplesmente por fazer, não, é uma decisão. Porque eu creio, querido, que será uma nova etapa na sua vida, um novo marco, um novo ciclo na sua vida. E aqui é uma forma de nós podermos ter uma mudança de atitude. E aqui nós vemos aqui o que eu preciso fazer. A partir do momento que você aceita Cristo, a partir do momento que você está na igreja, você precisa ser moldado pelo Senhor. Nós temos que ser moldados de que forma? Todos os dias nós temos que ser alimentados. E um dos pontos que nós precisamos é a questão de viver uma vida em arrependimento. Uma vida de reconhecimento das nossas falhas, de reconhecimento que nós somos dependentes dele, de reconhecimento que nós precisamos crescer com o Senhor, porque quando nós viemos de uma família católica, ou nós viemos de uma estrutura, de uma cultura diferente, quando nós encontramos com a Cristo, quando nós encontramos com a questão do batismo, nós somos chocados. E esse choque, muitas vezes, ele é necessário. Para quê? Para que haja mudança. E essa mudança é para o quê? Para o melhor. E uma coisa que nós precisamos aplicar isso é a questão do arrependimento. Aqui no livro de Atos 2,38, acompanhando você aí na sua apostila, Pedro então lhe responde, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de direção. É quando você está caminhando em uma direção e você decide, mas não quero andar por essa direção, eu quero mudar isso. Isso é um arrependimento. Quando nós passamos
para ver quando Judas ele traz Jesus, ele teve arrependimento? Não, ele teve remorso. Então o remorso muitas vezes ele não traz mudança. Porque às vezes você faz uma coisa e você tem remorso, depois você volta a fazer novamente. Isso é uma atitude errada, que nós não podemos deixar isso ser aplicado em nós. Por mais que nós viemos de uma cultura diferente, talvez você não sei quanto tempo você é convertido ou você já nasceu num lar cristão, mas quando você vem, você começa a se encaixar com Deus e essas mudanças elas vão nos lapidando. Isso nós precisamos ser moldado pelo Senhor. Ser moldado por Deus é uma decisão de renúncia, é viver uma vida de renúncia, que não é uma tarefa fácil, que não é uma tarefa que muitas vezes a gente quer aceitar isso, porque às vezes nós queremos que Jesus nos aceite como nós somos, e não às vezes nós queremos ser transformado por Ele. Mas eu louvo a Deus porque nós temos essa oportunidade de nós podemos ser trabalhados, nós podemos ser moldados pelo Senhor, porque isso vai valorizar a sua vida cristã, vai valorizar o seu caráter. O seu caráter ele vai ser moldado pelo Senhor. Assim nós precisamos ser trabalhados todos os dias. Por isso que a importância de você congregar, a importância de você estar na igreja, a importância de você decidirmos dizer, Senhor, eu estou disposto a ser mudado. Porque essa mudança ela vem quando eu deixo. Porque ali nós falamos que Judas, ele naquele momento, ele tomou uma decisão errada, mas Judas ele teve remorso, ele não teve um arrependimento. Eu creio que se Judas ali tivesse se arrependido, creio eu que Jesus poderia muito bem ter salvado a vida dele, mudado a vida dele. Mas hoje você temos esse entendimento. Sabemos que viver uma vida de arrependimento não é uma tarefa fácil. Sabemos que viver uma vida de renúncia não é uma tarefa fácil. Mas quanto mais você trabalha isso, mais valor você vai se tornar para Cristo. O seu valor, ele vai crescer. O seu valor, a cada dia que você vive uma vida de arrependimento, uma vida de renúncia, isso vai trazendo para você algo inegociável, inegociável. Então isso é muito importante, porque nós precisamos disso todos os dias. Porque sempre o diabo vai querer parar você, sempre vai querer neutralizar você. Mas hoje, em nome de Jesus, a partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma. Porque a sua experiência com Cristo vai trazer uma novidade de vida. Você vai ser uma pessoa totalmente transformada pelo poder, transformada pela palavra do Senhor. E aqui eu quero dizer para você que então esse arrependimento é o quê? É uma mudança de direção. Então creio eu que você, por essa decisão que você está tomando a decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante que nós podamos ter é ser batizado. É dizer, Pai, a partir de hoje, a minha vida está na direção do Senhor. Não quero mais a minha vontade, mas eu quero a Tua vontade. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, esse é um dos pilares mais importantes na nossa caminhada cristã. É no momento do batismo. É o momento que você entende a importância do batismo. Então, queridos, eu quero dizer para você que quando eu tomo essa decisão, aqui diz, olha, se você deseja seguir a Cristo, deve se arrepender-se e ser batizado. Arrepender significa mudar de direção, afastando do pecado. Mudar de direção de uma vida, de um egoísmo, de uma rebelião, contra as leis de Deus. Não somos batizados para ser salvos, mas somos salvos para ser batizados. E aqui eu quero dizer para você que algo mais importante na nossa caminhada cristã é a questão do batismo. Se você deixar isso sempre latente no seu coração, nunca se esqueça do dia que você foi batizado, que você vai ser batizado. Guarde isso, porque esse é um momento ímpar na sua vida, é uma decisão que vai mudar todo o ciclo da sua vida.
E aqui eu quero dizer algo que está praticamente no final desse estudo. Olha, compreendendo pela palavra de Deus que o batismo nas águas não é um cerimonial facultativo, opcional, mas sim uma doutrina, uma ordenança do Senhor Jesus. O sumo do batismo é um ato de obediência à submissão do Senhor e de Cristo, o testemunho público da nossa fé. Em várias vezes, Jesus expressou a ordenança do batismo, pois ele é vital para que as pessoas assumam a responsabilidade de ser discípulos. Jesus refere-se mostrando o valor, a importância do batismo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Assim, por meio do batismo, os discípulos se integraram-se na igreja visível. E aqui eu quero concluir com você esse estudo. O próprio Jesus desceu nas águas do batismo, dando assim um início ao seu ministério terreno. Jesus, embora não tendo pecado, ao submeter-se ao batismo, identificando-se como um pecador, ele também demonstra em público a disposição de cumprir o seu ministério, de ser o próprio Jesus acertou essa ordenança. Quanto mais os discípulos devem ser isso, tomar essa decisão com alegria e seguir as pisadas de Jesus. Então, querido, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero dizer para você, por mais que às vezes situações adversas tentam tirar você do foco, mas o seu foco tem que ser Cristo, o batismo. Porque sabemos que o diabo, ele vem ao nosso derredor procurando às vezes impedir o nosso crescimento espiritual. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que a sua vida nunca mais será a mesma. Que a sua decisão que você tomou será uma decisão ímpar na sua vida. Que você desfrutará do melhor de Deus, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você também que todas essas aulas que você vai pegar com as demais aulas, que você estude cada aula, que você pegue essa apostila, faça um resumo dela, que você depois, nós possamos reunir tudo, tirar todas as nossas dúvidas. Creio eu que em breve nós iremos marcar esse batismo e eu quero, em nome de Jesus, batizar a sua vida. Um grande abraço para você e até breve, em nome de Jesus. Amém e amém.